Alô você! Seja muito, muito bem-vindo! Eu sou o Gabriel E eu sou o Ricardo. e esse é só mais uma opinião sobre ciência. O quadro onde a gente vai falar sobre notícias. Eu acho que no último episódio a gente ficou na dúvida do que a gente pode chamar isso daí. E agora eu acabei É de um pensar, a quadro. gente podia chamar um de quadro, né? Parece justo, parece justo. Parece justo. E aí, como que a gente faz hoje? A gente faz um sumário ou vai de novo, que nem a gente fez semana passada, só vai apresentando as notícias? Eu acho que a gente podia começar com o jabá. Pois é, a gente podia começar com o jabá. Então, eu chamo aqui para vender o nosso jabá, Ricardo. Bom, nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos podcasts quase todas as sextas-feiras, tá? Não vamos colocar todas aí, porque às vezes dá uns probleminha. Tipo Mas semana nós passada. hospedamos semana passada, mas nós hospedamos nosso podcast no Anchor, um site que deixa a gente hospedar de graça lá os podcasts e também faz o trabalho de distribuir os podcasts para outros agregadores, seja eles Spotify, Google Podcast, Overcast e tantos outros. Então você pode nos encontrar no Anchor ou em algum dos seus agregadores de podcast, no seu agregador de podcast favorito. Nós temos um grupo no Facebook, também conhecido como só mais um podcast sobre ciência. Um grupo e uma página, tá? A gente fala do grupo primeiro porque o grupo é mais importante. Porque se você faz parte do grupo, você é um de nós ali, tá? Qual é a diferença entre participar do grupo e só curtir a página? Se você só curte a página, é possível, né, pelas políticas do Facebook, que você não receba alguma atualização quando sai um novo episódio, quando a gente conversa, esse tipo de coisa. Se você está no grupo, você é notificado em tempo real sobre as nossas atualizações. Então participar do grupo é um pouquinho mais importante. Se você chegou aqui, se você está vendo esse vídeo nesse momento, significa que você encontrou o nosso canal no YouTube, então por favor, faça o seu trabalho, dê like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu acho que é só isso que dá para fazer aqui. Deixe um comentário se você gostou do vídeo, se não gostou também. Se quiser comentar alguma coisa que a gente falou. Não, vocês falaram besteira. Não, pode comentar ali que a gente lê todos os comentários e responde. Se você quer se sentir um pouco mais íntimo da gente, você pode mandar um e-mail. O nosso endereço de e-mail é smupsc1@gmail.com. Por lá você pode mandar algum tipo de correção, algum tipo de mensagem que a gente fala aqui no podcast. Aqui no quadro, não é um podcast. E também a gente fala no podcast também. Pode Então, ser. feito o jabá, hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel de Física, que saiu para o pessoal que encontrou e mostrou fisicamente a existência de um buraco negro, né? Não são trabalhos recentes, são trabalhos aí com já algumas décadas. A gente vai falar dos primeiros resultados da missão OSIRIS-REx, que é uma missão que está visitando um asteroide, o asteroide Bennu, tá? São só os primeiros resultados, né? Tem mais. A gente vai falar do novo limite que foi encontrado para a velocidade do som. E, para fechar, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona o cérebro do cão-frade, aquele que nunca te abandona, aquele que vai estar com você em todos os momentos, aquele que nunca vai deixar de te apoiar. Grande cão-frade. Podemos fazer nessa sequência? A gente começa com o Nobel de Física e depois fala do cão-frade? Pode ser? Pode ser, maravilha. Bom, essa semana que passou, né? A gente está na segunda semana de outubro de 2020. Para você, viajante temporal que não sabe o que está acontecendo. Foi na primeira semana de outubro, saíram algumas indicações dos primeiros prêmios Nobel de 2020, né? A gente já está nessa época do ano. E a gente vai falar um pouquinho do Prêmio Nobel de Física, tá? A gente não vai falar sobre todos os outros, porque são assuntos bem longe da nossa área de conhecimento. Assuntos bem específicos que eu acho que a gente não seria capaz de dar a relevância necessária para a pesquisa. Tá? Eu não quero chegar aqui e falar, olha, o Prêmio Nobel de Química foi porque esses pesquisadores aqui encontraram essa enzima.
Essa enzima aí que tá. Não, tá. Se receber o prêmio Nobel tem uma significância enorme para o campo e acho melhor a gente não ir para esse lado, porque senão a gente é capaz de ser injusto com a pesquisa, certo? A gente vai falar do de física, que a gente se sente habilitado a falar, não é? O prêmio Nobel de Física desse ano ele foi dividido em 3 pessoas. Os premiados, os laureados, foram o Dr. Roger Penrose, da Universidade de Oxford, o Dr. Reinhard Genzel, do Instituto Max Planck, da Alemanha, e a doutora Andrea Ghez, da UCLA, né, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Os 3 foram, aí, como eu comentei, né, laureados com o Nobel pelas suas contribuições no campo da cosmologia. Então, podcast da semana que vem sobre cosmologia, para você entender mais sobre o assunto. Esses 3 pesquisadores, né, trabalharam com buracos negros, tá? Bom, o que é um buraco negro? A gente já falou algumas vezes aqui de buraco negro, né, mas só para quem não é do tema, buraco negro são objetos massivos com campo gravitacional tão forte, né? O buraco negro tem um campo gravitacional tão forte que uma vez que você entra nele, nada consegue sair, nem mesmo luz. É esse o nível de força do campo gravitacional. A ideia, né, é que no centro dos buracos negros existe um ponto físico que a gente chama de singularidade. Na singularidade, as leis da física, né, as leis que a gente conhece hoje, elas já não fazem mais sentido. Exceção da cabeça de alguns terraplanistas, é o único lugar no universo onde as leis da física não fazem sentido. Tá? Então, na singularidade. Na singularidade e na cabeça de alguns terraplanistas. Mas a gente está falando das singularidades. O Dr. Penrose, né, um dos premiados, ele vai receber metade do prêmio. Só para contextualizar, o Nobel ele é dado pela Academia Real Sueca de Ciência e o prêmio atualmente é de 10 milhões de coroas suecas, coisa em torno de 1,1 milhões de dólares, tá? Então o Penrose, que é um dos laureados, ele vai receber metade desse prêmio, então o prêmio não vai ser dividido em partes iguais. O Penrose vai receber metade pelos cálculos matemáticos que ele fez lá em 1965, que mostraram que era possível um buraco negro. O buraco negro é fisicamente possível. Por que isso, né? Porque o buraco negro ele aparece a primeira vez lá nas teorias de relatividade geral propostas pelo Einstein. Mas naquele momento, ninguém estava muito certo que aquilo realmente existia ou se era fisicamente possível. O trabalho do Roger Penrose foi justamente mostrar matematicamente que aquilo, através de cálculos matemáticos, aquilo era possível. A outra metade do prêmio vai ser dividido em 2 partes, né, entre o Genzel e a Ghez. Destaque aqui para a doutora Andrea Ghez, que ela é uma das poucas mulheres laureadas, tá? Eu não sei precisar para vocês o número, mas se não me acho que foram 4, mas se não me engano, né, são muito poucas, então a gente tem que dar esse destaque aí para o trabalho dela. O trabalho do Genzel e da Ghez são trabalhos separados, tá? Foram análises individuais que eu digo independentes, melhor dizendo. O grupo do Genzel e o grupo da Ghez, eles fizeram um trabalho mostrando que os buracos negros existe um buraco negro no centro da nossa galáxia. Então foram 2 trabalhos individuais, né? O trabalho da Ghez saiu em 98 e o trabalho liderado pelo Genzel saiu em 96, tá? A gente vai deixar aqui os links abaixo, caso vocês queiram dar uma olhada nos papers, né? É bastante interessante, né? Você pensa, buraco negro já tá... Tô cansado de ouvir buraco negro. Mas na época que foram feitos esses estudos foram realmente relevantes. Eu acho que hoje a gente tem a cosmologia, né? Uma área que basicamente devotada para isso. E são esses os laureados, né? Acho que não tem muito o que mais comentar, não. Eu não vou entrar no trabalho de cada um, né? Porque quem sou eu para tentar entender as contas que o Penrose fez? Basicamente eu diria que é um Nobel dado à descoberta do buraco negro. Esse que é o...
O que é importante. O buraco negro é um negócio meio complicado, por isso que levou tanto tempo para você conseguir, digamos assim, só agora. Mas é um negócio que. Não, a gente já fala há muito tempo, mas é um negócio legal, muito complicado, né? Legal Oi? que merece um parênteses que a gente teve acho que foi 2020 ainda, né? A gente tá tão louco esse negócio de pandemia que eu perdi noção do tempo. Que foi a primeira imagem, né? De buraco negro. Foi Isso. feita. Foi 2020? Foi esse ano ainda, né? Ou ano Ou foi passado, eu não sei. 2019? A gente tá perdido na bolha temporal do Covid. Tá. Nós vamos recuperar isso deixando o link novamente, porque a gente já comentou sobre isso, já deixou o link, vamos deixar o link novamente dessa notícia, ok? Certo. Só para garantir. Que foi a primeira imagem, então veja só, né? Em 1965, o Penrose fez o trabalho dele mostrando, né, os cálculos mostrando que fisicamente isso era possível. Em 96 e 98, a gente teve os trabalhos mostrando que existe um buraco negro no centro da nossa galáxia. E só agora, em 2020, a gente foi ter a primeira imagem, né? Pra você ver como é um tema bastante complexo, bastante importante. É. Chique! Chique. Opa! Se você não é de Guará, né? Você não sabe o que chique significa. Eu acho você que quer não tem comentar muito alguma mais o coisa? que comentar sobre isso, é exatamente isso. Eu não sei o que mais comentar realmente sobre isso, né? Tipo, Eu o que eu acho falei. que o melhor comentário. Eu acho que o melhor comentário que a gente pode fazer é o gancho pro podcast de semana que vem, onde a gente vai trazer alguém da área de cosmologia, justamente para poder definir legalzinho pra gente o que é um buraco negro, o que é a singularidade, por que as leis da física não funcionam lá, né? A gente, apesar de ter doutorado em física, tá muito longe dessa área, né? A gente passa. Vamos. Como é que é? Não que a gente não tenha estudado isso em algum momento da nossa vida acadêmica, mas como a gente já comentou até no podcast, eu acho que de quântica, tipo, a gente sabe o suficiente para ter medo de querer comentar se é alguém Exato. especialista na área, né? Tipo, A a gente gente não quer ser sabe injusto com o o tema. suficiente para saber o quanto a gente não sabe sobre a área. Então vamos falar de uma coisa que a gente deveria saber um pouco mais. Que é sobre os primeiros resultados que vieram da missão OSIRIS-REx, que está visitando o asteroide Bennu. Você quer falar sobre isso? Na Que é mais a realidade, sua área ainda? na realidade, tipo, tem vários resultados desde que ela chegou no asteroide Bennu, né? Mas esse daí, ele é bem importante porque ele é um resultado prático que pode ser usado numa das partes mais importantes da missão. Eu não lembro se a gente já chegou a comentar, porque a gente já falou aqui de asteroides e tal, e uma das missões mais importantes hoje é asteroide, é a OSIRIS-REx, que está visitando esse asteroide Bennu, que pertence ao PHA, Potential Hazard Asteroid, que significa asteroides potencialmente perigosos, e no sentido perigo de cair na Terra, tá? Não que ele Sim. vá cair na Terra, mas é que ele pode um dia, talvez, quem sabe? Pra você ter noção, o Bennu tem 493 metros de diâmetro, então é um bichinho grande. É um bichinho grande, se ele cair, vai fazer um estragozinho, né? E o que acontece? Essas missões a asteroides desse tipo, elas são importantes exatamente, além de toda a motivação científica por trás, que asteroides são, como a gente costuma brincar, né, tijolinhos do sistema solar, a gente consegue identificar muitas coisas sobre a origem do nosso sistema solar a partir de informação deles. A gente vai voltar nesse tópico logo. Também é importante saber sobre asteroides exatamente no caso de fato uma colisão, como é que a gente pode, como é que a estrutura dele funciona. Se você conhece muito bem qual é o seu inimigo, melhor para derrotá-lo. Sim. Né? Eu acho que é a melhor forma de se colocar. E a OSIRIS-REx, assim como a Hayabusa 1 e a Hayabusa 2, são algumas missões que têm como objetivo trazer para a Terra material coletado no espaço. Certo? Então a Hayabusa tem esse nome até, Hayabusa significa falcão ou gavião, agora eu não lembro exatamente, tá? Quem gosta de moto Suzuki deve saber melhor. Ou fala japonês. Ou fala japonês, né? Mas Qualquer vem um dos dois. Né? Oi? Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Mas vem de uma ave de rapina exatamente por causa dessa parte de pegar como é que é, o sample, que é uma amostra do asteroide. Por quê? Porque essas aves de rapinas, elas têm um voo, elas fazem um voo rasante para pegar a sua
presa, né? Presa. E a ideia desse corpo é fazer exatamente isso. Tipo, ele tem um cabinho onde ele vai pegar e capturar material. Isso é a Hayabusa. Já a Osiris Rex, ela tem um braço mecânico que vai tocar no asteroide capturando materiais. E o resultado de agora é um negócio interessante, porque quando se pensava inicialmente quando se saiu que Bennu estava cheio de, digamos assim, areia, pedregulho e tudo mais. E quando chegou, viu-se que as pedras eram meio grandes. E o sistema que eles criaram e tudo mais, eles suportam, principalmente para o retorno, eles suportam um material, mas não tão grande assim, como as pedras que estavam ali. Né? E aí se encontrou esse problema, né? Então você pega umas pedras meio duras, você não tem um sistema para quebrar, né? Como é que você vai levar esse material agora, se ele não cabe dentro do seu receptáculo, né? E aí aparece essa pesquisa, porque ela fez o estudo, ele usa um pouco de magiamento para tentar descobrir a densidade do material e está encontrando uma densidade baixa, o que pode significar que o material seja um pouco quebradiço. Ok? Acho que poroso é a palavra, não é? Poroso talvez seja até melhor de falar. Poroso seria a melhor palavra, mas eu acho que pro pessoal entender exatamente o que seria isso, é como uma pedra que esfarela mais fácil, entendeu? Sim. Que isso que é importante, por quê? Porque você pode conseguir cortar pedaços desse jeito com o sistema e pegar o material na medida que você precisa. E tem mais uma vantagem nesse sentido. Porque o que acontece? Nós temos exemplos, de novo samples na cabeça, nós temos amostras na Terra de asteroides que não foram coletados por missões? Temos. Certo? Chamam meteoritos. Certo. Que faz um link com a... O podcast passado. Foi o passado, né? Foi o passado, isso. Foi o passado. E o que acontece? Beleza, meteoritos são pedaços de asteroide, pedaços de um monte de coisa que pode ser, às vezes de cometa e tal, que chegaram na Terra. E esses materiais, em geral, eles são um pouco mais densos, porque para chegar na Terra, eles têm que ter uma resistência mecânica melhor, eles vão ter que queimar ali no início da atmosfera e não pode queimar tudo. Se queimar tudo, você perde o material. Simplesmente vai ser um meteoro, como a gente já viu. E materiais como esse, porosos, se eles caíssem na Terra, aconteceria exatamente isso. A gente nunca chegaria a tocar nesses materiais, porque eles iam se dissolver na atmosfera. Então, aí está outra vantagem apontada se for mesmo esse material poroso. Por quê? Porque é um material desses tipos de corpos que a gente não tem acesso facilmente. É um material, digamos assim, um pouco mais raro, né? Acho que a grande vantagem disso é que Bennu ele tá nesse grupo de asteroides que potencialmente podem colidir com a Terra, mas parece, se bobear, ele não é tão perigoso assim. Porque ele pode esfarelar antes de chegar. Aí já é outra coisa. Isso daí eles estão falando mais das pedras na superfície, né? Não, exato. Mas mesmo assim, né? Os vestígios dele são menos perigosos pra gente, pelo menos. Exato. Na verdade, saíram, né, nessa semana aqui de primeira, segunda semana de outubro, saíram 6 artigos, né? Todos falando de Bennu. Saíram na Science Advances. Tá? E assim, tem um pouquinho de tudo. Tem essa matéria que o Gabriel comentou, né, com relação à porosidade da superfície do asteroide. Tem um pouco falando do que tem no asteroide. Então eles encontraram um pouco de alguma matéria orgânica nesse asteroide que poderia remontar ao início do universo. Então tem bastante coisa já. É bom dizer que a missão nem chegou na parte legal ainda, que é coletar material. Tá? Ainda ou falta analisar ele em solo terrestre, né? Exato. Só através da imagem já se tirou bastante ciência, né? Já se tem bastante resultado legal. A coleta deve acontecer em breve. Estava marcado, se eu não me engano, para dia 20 de outubro. Alguma coisa assim. E a Osiris Rex vai deixar Bennu
em 2021 e espera-se que ela chegue aqui na Terra em 2023. Então, em 2023, a gente vai ter um pouco de acesso a... Supondo que corra tudo bem com a missão, né? O que tem lá em Bennu, e aí a gente provavelmente vai tirar muito mais ciência disso. Eu acho que cabe uma trivia muito legal. Em 2014, o Gabriel e eu participamos de um congresso sobre corpos menores do Sistema Solar, né? Abordava tudo desde asteroide até satélite. E nesse congresso participou o investigador principal da missão OSIRIS-REx, o Dr. Dante Laureta, da Universidade do Arizona, e a gente teve a oportunidade de conversar. Ele apresentou, na época, 2013, 2014, era só a ideia da missão, né? Não era a missão ainda, a missão não tinha sido lançada ainda, a missão foi lançada em 2016. Ele mostrou lá pra gente o projeto e a gente teve a oportunidade de conversar com ele, né? Foi bastante legal. Inclusive, o Josué, que participou já no nosso podcast, se tornou embaixador dessa missão, muito por causa desse contato que a gente teve com o Dante Laureta. Sim, só uma trivia, só trivia. sim, sim. Na realidade é engraçado porque nessa época a gente malha sabia a importância que ia ter essa missão, né? Porque a gente não tinha maturidade científica o suficiente para saber o que estava rolando. Porque a gente tava saindo do mestrado ainda. Era o primeiro ano de doutorado, literalmente. Então, eu não lembro se foi no começo do primeiro ano ou mais pra frente, eu não lembro. Foi no começo do primeiro ano, se não me engano. Foi o primeiro que eu levei algum pôster da minha pesquisa no doutorado. Ah, legal. Eu acho que vale ressaltar aqui também, né? Tipo, a gente comentou já sobre essas missões, então vale buscar, mesmo aqui no YouTube, esse é um dos 3 episódios que a gente chegou a fazer a edição, né? O terceiro episódio tá com o professor Otton, a gente fala exatamente sobre missões espaciais, principalmente essas missões a asteroides. A gente comenta sobre o OSIRIS-REx, a gente comenta sobre a Hayabusa, né? Então, tem também do Asteroid Day, que é o episódio 2, que a gente comenta um pouco sobre isso também. Então, quem quiser um pouco mais de material, tem nessa... Tanto no podcast quanto no YouTube sobre esse assunto. E quem quiser procurar, com as imagens novas da OSIRIS-REx, eles construíram um novo modelo 3D do asteroide, então muito mais fidedigno a forma real, né? Então é bastante legal você ver lá como que é a forma do asteroide, toda irregular. Bem curioso. Sim. Acho que é isso para essa notícia? Sim. Notícias rápidas hoje, né? Porque elas são notícias bem diretas. Não tem muito que a gente possa comentar. Uma outra notícia que saiu também agora nessa segunda semana de outubro, na Science Advanced, publicada pelo grupo do Dr. Kostya Trachenko. Eu, por favor, espero ter pronunciado o nome dele de maneira correta. Esse aqui é um trabalho bem mais teórico, vamos dizer assim, né? Que é um novo limite para a velocidade do som, tá? O grupo do Dr. Kostya Trachenko, ele coloca que o limite atual, né? O limite que ele encontra para a velocidade do som é de cerca de 36 km por segundo. É importante dizer que, como a gente está falando de som, como é que o som se propaga? O som se propaga através de onda. E para ele se propagar, ele precisa de um meio. Consequentemente, para cada meio, você vai ter uma velocidade do som diferente. Então, por exemplo, né, o som ele viaja muito mais rápido na água. Aliás, perdão. Ele viaja muito mais rápido no ar do que na água. Não, contrário. Ao contrário. Isso, eu estava falando certo e falei errado. Isso. Exato. Ele viaja muito mais rápido na água do que no ar, agora sim. Então, quando você vai estudar a velocidade do som, depende muito do meio onde você estuda, tá? Então, o que o grupo do Dr. Trachenko fez foi buscar a propagação de onda, né? E ele afirma que os resultados dele são válidos, né? E ele coloca isso bem claro, que esses resultados, esse limite, ele vale apenas para meios sólidos e líquidos à pressão terrestre, a pressões que são encontradas aqui na Terra. Então, se você vai para um outro planeta, para outro sistema, onde a pressão é milhares de vezes maior que a da Terra, obviamente esse limite dele não vale, certo?
E o mais interessante é que ele vai obter esse novo limite através do que eles chamam de constantes fundamentais, que são constantes que a gente conhece, tá? Que são, no caso dele, né, a velocidade da luz, e a gente sabe, né, nada no universo viaja mais rápido que a velocidade da luz. Ela por si só já seria um limite superior, né? Outra constante que ele usa é a constante de estrutura fina, que determina a força. Aliás, perdão. É isso mesmo. É a força com que partículas eletricamente carregadas interagem. E também depende da razão de massa do próton e do elétron. Então, juntando essas três constantes, ele conseguiu deduzir novamente conseguiu deduzir esse limite superior para a velocidade do som. Essa velocidade é um limite bem superior, tá? É bom importante dizer, porque a maior velocidade que a gente já mediu em diamante, por exemplo, ela é cerca de só metade desse novo limite teórico. Então o limite é um limite bem superior, tá? Não é... E eu não tenho muito o que dizer sobre isso. É um artigo é um resultado bastante... É um resultado teórico. É bom que seja colocado dessa maneira, que ele obtém a partir de algumas constantes fundamentais. Resultado muito interessante, mas é difícil saber o que fazer com esse resultado, já que é um limite tão superior assim, né? Assim, deixa eu fazer uns Você recortes, né? como bacharel, doutor em física, né? Você também é Cartéria aí. doutor em física. Não, tipo, é só ressaltar pro pessoal que... Não sei, pra quem não for exatamente da área novamente, né? Então, é importante a gente sempre ressaltar essas velocidades, né? A velocidade da luz é uma constante a princípio, tá? É sempre bom deixar assim, porque tem coisas que estudam. Mas a princípio é o nosso limite superior de velocidade para tudo, né? Sim, e ela vai ser a velocidade de ondas eletromagnéticas, que funciona de uma forma diferente da do som. O som é uma onda mecânica, então ele está diretamente relacionado com a matéria, o meio onde ele está, né? Existem meios que são completamente aquém do que a gente tem aqui, né? Existem, por exemplo, estrelas de nêutrons, que são coisas de densidades absurdas, né? Mas aí vem a pergunta, por que calcular a velocidade do som de uma onda mecânica desse tipo numa estrela? Provavelmente existe alguma justificativa. Mas a parte legal é você criar uma teoria um pouco mais geral que faça essa busca sobre essas constantes universais, que essas constantes elas vão aparecendo na física, né? Aos poucos elas vão aparecendo essas constantes que a gente conhece, como a velocidade da luz, como a constante de Planck. Essas constantes vão aparecendo na física com uma certa frequência, e elas são muito úteis para você correlacionar as coisas, né? De novo, eu acho que isso não é exatamente a nossa... Oi? Eu acho que vale um parênteses aqui, né? Você comentou da constante Planck. É bom lembrar que a mecânica quântica inteira é construída com a constante Planck, né? Sim. Então, quando você muda quando você pensa em mudar uma constante dessa, você tem umas implicações gigantescas. Exato. A matéria até fala, por exemplo, que tem algumas constantes que se você mudar, não tem mais como formar estrela ou planeta no universo, né? Então, essas constantes elas são muito interessantes porque elas fazem de certa forma uma ponte. Eu não vou me aprofundar muito mais nisso, porque, de novo, a gente não é da área de teoria, né? Mas é muito legal quando você começa a fazer essas ligações e consegue fazer essas conexões com essas constantes, quando essas constantes começam a aparecer, porque elas vão abrindo esses caminhos, sabe? Então, como é que é? O que eu posso dizer? Pode ser que não chegue em lugar nenhum? Pode ser, mas em geral, quando você consegue achar essas constantes, você acaba criando novas coisas para pensar, sabe? Então, isso é um negócio que empolga bastante para quem conhece mais ou menos como é que essas coisas funcionam. Acho que é isso. A matéria até ressalta também, por exemplo, que já estão procurando as mesmas coisas em viscosidade, né? Sim, então... É o que eu comentei, né? É um resultado muito interessante, mas que eu não sei muito o que fazer com ele, né? Por enquanto. Exatamente, por enquanto.
Eu acho que é muito difícil passar exatamente o que representa esse resultado, o que representa esse estudo, quais são as Sim. implicações deles, porque na real é bem difícil você projetar as implicações deles, pelo menos agora. Porque é um resultado muito recente, né? Acho que os físicos teóricos precisam se debruçar nesse resultado e ver qual é a, qual é a consequência física de você ter esse novo limite superior, o que você pode atingir, né? Acho que é por aí. Sim, E, sim. bom, pra gente fechar, vamos falar de coisa boa, vamos falar de cão-frade, né? O nosso cachorro. Pra quem não sabe o que é um cão-frade. É, Não tem coisa mais boa pra se falar do que cachorro, né? não existe. Cara, se você não gosta de cachorro, você está morto por dentro. Sério. Pra não dizer só errado, né? é. Não, não. Errado você tava por definição. Agora, a consequência de você não gostar de cachorro é que você está morto por dentro, você é só uma carcaça que anda. Tá? Então, agora, pode ser que os cachorros não gostem tanto da gente? Talvez. Mas eu quero acreditar que o cachorro gosta tanto da gente quanto a gente gosta dele. Mas, voltando para o nosso estudo, que não tem nada a ver com isso, ah, é fato que a mente humana ela é ativada, ela tem uma percepção muito legal a respeito de rostos. O ser humano, por exemplo, ele consegue identificar padrões ao ver uma face. Você aí na sua casa, se você olha pro seu marido, para sua esposa, você é capaz de olhar para ela e saber mais ou menos quando ela tá brava, quando ela tá feliz, quando você fez alguma coisa certa, quando você fez alguma coisa errada. Você está sempre buscando sinais, especialmente no rosto da pessoa. O que acontece é. Peraí, Pode falar, posso pode falar, fazer um pode falar. disclaimer? Foge. Desculpa, eu tenho que fazer esse disclaimer. Pior que eu não lembro o título do filme, mas Uhum. pra quem nunca parou pra pensar nesse assunto de como a gente reconhece rostos, tá? Existe até um filme que eles exploram exatamente não é exatamente uma doença, não. No filme, por exemplo, é mais um. Como é que é? É meio temporário, mas tem uma deficiência temporária ligada neuralmente, em que a pessoa foi atacada por alguém e aí ela sofreu um dano cerebral e ela não consegue mais reconhecer rosto, mas ela sabe que essa outra pessoa tá atrás dela. Então é um filme de suspense muito Que legal. bizarro. Eles partem de uma premissa muito boa. Só que esse negócio de reconhecer rosto é muito importante e ele varia de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, quando assisti esse filme, eu demorei para entender a premissa do filme, porque eu não tinha lido a sinopse, Uhum. porque eu não sou bom de reconhecer rostos. Então, tipo assim, o que, que o filme fazia? A pessoa tava falando com uma pessoa, de repente, quando ela voltava, era um rosto parecido, mas não era o mesmo. E eu não reconhecia isso. Nossa, que Mas, bobagem. mas isso, isso, assim, esse negócio de reconhecer rosto varia muito, certo? E existe até uma doença não é doença, problema cerebral que Um pode transtorno? interferir isso. Mas isso vem diretamente da parte de evolucionária nossa. Parece estar ligado com os primatas também. Não vou me jogar muito mais do que isso. Mas é só pra fazer um disclaimer aqui sobre esse negócio de Mas, reconhecer rosto. sim, mas o que eu quero passar é que o cérebro não é que ele é só capaz de reconhecer rosto. Ele Ele. reconhece a expressão também, Sim, sim, os mas não é sentimentos. isso. É que o seu cérebro, ele olha para um rosto e ele já é ativado, porque ele tenta buscar alguma coisa ali. Esse é o ponto. Além de reconhecer, ele olha para um rosto, aquele rosto chama atenção, aquela face chama atenção para ele. O que aparentemente não é o caso para cães, tá? Um estudo que foi publicado em outubro, né, agora, liderado pela doutora Nora Bamford, ele compara o ele faz um comparativo de imagens de cérebro de cães e seres humanos ao serem confrontados com imagens de faces e com imagem da parte de trás da cabeça, né, imagem da nuca. O estudo é muito legal. O estudo, além da doutora Nora Bamford, ele contou com pesquisadores da Hungria e do México. E deixa eu pegar aqui o número exato de pessoas que participaram. Não coloquei.
Só um segundinho, eu não coloquei... Ah, tá. 30 pessoas, 30 seres humanos, tá, participaram do estudo. E funcionou assim para as pessoas. Elas entravam lá na máquina de ressonância magnética e aparecia um clipe de 2 segundos que mostrava ou um rosto, né, uma face de pessoa, ou uma nuca de pessoa, ou a face de um cachorro, ou a parte de trás da cabeça do cachorro. Tá? E se constatou que nos seres humanos, toda vez que aparecia uma face, você ativava uma faixa do seu cérebro, uma faixa visual do seu cérebro, que queria identificar aquilo, que queria entender aquele rosto. Esse resultado não é novo, tá? Como já foi encontrado nos estudos, que os rostos realmente chamam a atenção das pessoas. Porém, agora esse teste foi feito com cães, e é muito legal. Primeiro, como é que eles fazem o teste, tá? O teste foi feito em 20 cães, e os pesquisadores treinaram esses cães para eles ficarem dentro do lado do aparelho de ressonância magnética, na posição que eles chamam de posição de esfinge, que é aquela posiçãozinha que seu cachorro cruza a patinha e coloca a cabeça em cima, tá? Ali, perto da patinha dele, tinha um lugar para ele ficar com o queixo apoiado, certo? E aí ele ficava vendo as imagens. As imagens eram as mesmas, né? Rostos e nucas de cães e de seres humanos. E o que eles encontraram é bastante interessante, porque aparentemente as faces, sejam elas de humanos ou de cães, não chamam a atenção do cérebro canino. As faixas visuais do cérebro dos cães não são ativadas só pela imagem da face da pessoa. Para o cão, tanto faz se ele está vendo uma face ou se ele está vendo uma nuca. Ele aparentemente não busca nada na sua face, aquilo não chama atenção para ele. É bom lembrar que isso é diferente de falar que o cão não reconhece pessoas. Não, os cães reconhecem pessoas. Os cães reconhecem os donos. Agora, não é como se ele olhasse para a face do dono buscando por alguma coisa. Ele não quer entender muito se o dono está feliz, se o dono está triste. O interessante é que o cérebro dos cães é ativado quando se muda a imagem de humano para cão. Tá? Aí o cérebro dele dá uma resposta. Quer dizer, mudou de humano para cão, ele reconheceu. Tá, aquilo é um cão, aquilo é um humano, por exemplo. Tá? Então o cão sabe fazer essa diferenciação. Mas aparentemente as faces humanas não chamam a atenção dos cães. Né? Os cães não buscam por nada. Eu achei as faces caninas, né? E nem as faces caninas, eles não estão nem aí. Sensacional. É muito legal, tá? É uma conclusão bastante importante. É bom fazer essa separação, né? Senão quem tá ouvindo a gente fala, mas o meu cãozinho aqui me reconhece. Ele sabe que sou eu. Não, ele sabe que é você. Talvez ele não saiba ou não esteja interessado se você tá feliz ou triste. Mas ele sabe que é você. Tá? É bem complicado, é bem complexo esse entendimento do cérebro dos animais, né? Do cão é só mais um deles. Pra você ter noção, a gente sabe hoje que os cães aprendem truques baseado em palavras. Só que como eles processam essa informação, a gente não entende. Tá, sabe quando você fala senta pro seu cãozinho senta? Isso significa que ele entende esse comando. Como o cérebro dele processa esse comando, você não sabe. A gente não sabe hoje. Então é bastante interessante que o que eu mais gostei do estudo também, né? É que você não está usando o animal para entender alguma coisa do ser humano, né? Você está usando o animal para o experimento para entender uma coisa do animal. Sabe? É diferente de você, por exemplo, eu quero testar essa vacina em ratos. Você está testando em ratos, mas você vai usar em prol dos humanos, né? Não, esse é um teste para entender o cachorro. Eu sei o que o ser humano faz. Eu quero entender como o cérebro do cachorro funciona. E eu achei muito legal. Vamos pra gente terminar em alto nível o podcast. Terminar falando de cachorro sentando em posição de esfinge. Não, você aí, ser humano, todo preocupado se seu cachorro tá abanando o rabo pra você ou não, pra mostrar felicidade. O seu cachorro não tá nem aí se você tá feliz ou tá triste. O seu cachorro pouco se importa com você. Na realidade eu acho que é meio... tipo, a gente tá brincando com isso, de falar que o cachorro não se importa e tudo mais. Claro. Mas é interessante, porque, por exemplo, se
digamos assim, se ele não busca seus sentimentos no seu rosto, pode ser que ele identifique, o que é provável, por outras formas, né? A gente sabe que o Exato. cachorro identifica muito mais pelo cheiro e tudo mais. E nós, como primatas, somos... Como primatas não, mas nós identificamos muitas coisas pelo olho. Então, a gente consegue identificar, possivelmente a gente vai acabar conseguindo identificar mais diferenças sobre isso. E saber um pouco sobre o cachorro faz a gente saber um pouco sobre a gente também, né? Tipo, é uma diferença, né? Sim. Somos todos mamíferos, né? Como que a gente É. funciona. E a gente criou o cachorro há muito, muito tempo atrás, então é um bicho que sabe muito bem a nossa existência, assim como a gente sabe muito bem a existência dele. O que acontece é que a gente aparentemente não entende muito o cérebro dos animais, inclusive de um animal tão próximo da gente quanto o cachorro, né? É. Não, bacana, bacana. Eu adorei a matéria, achei muito legal, muito criativo, muito legal que alguém está trabalhando com isso. Eu adoraria fazer parte do experimento. Eu toparia tranquilamente fazer parte do grupo de pessoas que analisou ali as imagens, né, do grupo das 30 pessoas, só para poder entrar em contato com os 20 cães. Eu adoro cachorro. De todos os tamanhos, todas as raças e não raças também. Exato. É isso? Acho que é Eu isso, acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Hoje foi curtinho, talvez. Foi curtinho. Vamos ver na Foi. edição. Na edição a gente descobre. Na edição a gente descobre. Vale lembrar que hoje nós estamos liberando também um podcast. O assunto é software livre. Eu acho que a gente não chegou a Sim. comentar aqui, mas vale lembrar. Então corre lá no seu agregador de podcast favorito e ouça nosso podcast sobre software livre. É um tema que a gente começou, mas a gente sabia que a gente ia descambar para falar de Linux e foi o que aconteceu. Exato. E se você chegou no final desse vídeo e gosta de cães, por favor, dê um like. Se você não gosta de cães, reveja seus conceitos enquanto dá um like no vídeo também. Até mais! Exatamente. Falou!